Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver ouvindo ou assistindo. Eu sou Stamato, anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E também sou autor da saga A Era do Abismo. E hoje estou com a Yasmin Mahamad Kader, autora de muitos livros. Me conta aí quais são, recapitula aí a sua saga épica de fantasia e também seus novos livros que fogem totalmente dessa vibe de lacerar literalmente dúzias de personagens. Então, eu escrevo um de fantasia, que eu chamo fantasia sombria, né? Que é uma quadrilogia. Estou escrevendo o último agora, que se chama Sob o Céu da Noite Eterna, quadrilogia. E também tem romance mais fofinho, mais clichêzinho, mas com aquele drama que eu gosto, um pouquinho de tragédia, né? Que não pode faltar nos meus livros, que se chama Sob um Céu Cinzento Estrelado, e o que eu vou lançar agora em setembro, se tudo der certo, todas as nossas perfeitas imperfeições. E vem cá, os seus leitores não estão querendo te esganar, não, porque você está devendo um quarto livro da quadrilogia e escreveu 2 livros nesse meio tempo. Olha, eu espero que não, porque eu fico muito pressionada de sempre entregar um livro, né, bom, então eu demoro muito para escrever. Mas eu espero que eles Você não demora para entendam. escrever. Você não demora para escrever. O Martin demora para escrever. Eu demoro para escrever. Você não demora para escrever. Mais ou Pelo menos, contrário, mais ou menos. seus leitores não. Isso os leitores não podem. Seus leitores eles podem reclamar de você por matar os personagens. Seus leitores podem reclamar que você não faz o crush deles virar realidade, tá? Mas demora de entrega no livro. Você publica mais de um por ano. Sim, ano passado foram 3. Esse ano foi um Nossa, só, por enquanto. nossa. Eu acho que tá na média, né? Por serem livros grandes. Cara, eu publiquei um em 2018, um em 2019 e tô indignado que esse ano não publiquei, né? Então, talvez eu publique 2 ano que vem pra compensar, mas eu sem promessas Sim, o também. importante é deixar fluir, né? Não, totalmente, tem isso também. Senão, às vezes tem que. Eu acho legal de falar de bloqueio criativo, que não é assunto de hoje, mas vamos só falar só uma pincelada sobre o assunto. Eu acho interessante que cada vez que a gente faz esse assunto, eu percebo uma nova perspectiva sobre o bloqueio criativo, sabe? E eu tô numa vibe um pouquinho tipo, mano, eu acho que um dos erros dos autores é não degustar o bloqueio criativo, saca? É aquele pecado, né? Tipo, é que nem o religioso pecando, sabe? Que ele não consegue não pecar, mas também se pune e se julga por pecar, sabe? E é o autor com bloqueio criativo, e é tipo, natural, cara. Então, às vezes eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente deveria, de vez em quando possível, né? Degustar o bloqueio criativo, sabe? Normalizar ele. Sabe, tipo, sei lá, mano, tipo, sei lá, que nem, é quase como um vício, né? A diferença é que o vício, a gente imagina que tem algo de bom, né? Porque não tem nada de bom. Tem só a improdutividade e a culpa, né? Dentro da gente. Mas Sim. isso é o ponto, a gente tem que degustar esse momento pra ele passar. Senão, quanto mais a gente nega ele, mais ele fica concreto na gente, E né? se transforma numa bola enorme de gelo, né? Mas eu acho que você mesmo, como bloqueio criativo, vai entregar esse livro, sabe? Muito antes Era, de todo mundo, né? era. Mas a gente combinou hoje de falar, então, sobre como ler como escritor. A gente Uhum. estava debatendo isso, né, no WhatsApp, inclusive, né? O que a gente pode falar, né? Porque assunto tem trocentos, né? Mas como a gente conversa muito sobre isso, né? Em particular, sobre como que a gente lê, tanto nas nossas leituras atuais, né, como também nossa visão sobre as obras que nos influenciam também. Acho que a gente vai falar de um pouquinho disso tudo. Fala pra mim, tipo, você acha que você como leitora mudou desde que você se tornou escritora? Completamente, né? Antigamente, eu comecei a escrever antes de ler, né? Porque eu escrevia, sei lá, no caderno, no meio da aula, lá no ensino fundamental, e nem sabia que estava escrevendo história, né? Uhum. Eu estava criando algo porque eu imaginava aquilo, mas eu não conseguia nomear o que era.
Mas no momento que eu comecei a ler, eu comecei a ver a mudança na escrita. Porque quando eu comecei lá, sei lá, em 2005, 6, 7, por aí, eu escrevia daquela forma mais, sabe, bota o nome do personagem, 2 pontos, fulano fala isso. Mas estilo de roteiro, né? Eu era mais ou menos assim e colocava as ações entre aspas. Ou entre asteriscos. Aquele jeito assim, bem robusto. Aí, com o avanço da minha leitura, comecei a conhecer livros, ler bastante fantasia, que eu percebi que era o que eu gostava, né? E que era o que eu escrevia. Eu comecei a perceber que eu já não usava mais esse modelo de escrita. Eu comecei a usar os travessão, comecei a não só fazer personagens conversando, mas descrever tudo, descrever o que o personagem faz, o que ele tá pensando. Então, a gente vê essa mudança quando a gente começa a ler um livro, né? Então, eu acho que para escrever a gente tem que também ser leitor, né? Total. Mas, e quando você começou a escrever profissionalmente, você falou, não, agora eu vou publicar um livro. A sua leitura, como é que ela ficou? Você ainda lê daquele jeito de antes? Você passou a olhar de modo diferente para a leitura? Como é que é essa relação? Eu comecei a olhar diferente justamente por ser, por exemplo, assim, eu pego um livro, eu gosto, eu penso, eu quero passar essa sensação na minha escrita. Eu quero sentir que os meus leitores sintam essa mesma coisa que eu senti. Por exemplo, quando tu encontra uma reviravolta num livro, ou quando o personagem te cativa tanto que tu sofre com ele, tu sofre junto com ele, né? Então, eu comecei a ler isso e perceber que eu queria passar isso como escritora. Então, isso mudou a minha leitura, né? Porque sempre quando eu leio algo, eu penso que eu gosto, né? Eu penso que eu quero fazer igual. Não igual, da mesma forma que a pessoa que escreveu, mas a mesma sensação. E isso vale também quando eu não gosto. Ou seja, eu penso, não, isso eu vou evitar, não gostei disso. Achei que a autora fez algo que poderia ter sido bem melhor, ela tinha uma saída melhor, mas não foi. E eu vou evitar isso, eu vou tentar ir pelo caminho que ela não foi, sabe? Então eu sempre penso isso. E às vezes é um pouquinho chato, porque às vezes eu não consigo só ler um livro. Eu tô sempre lendo e analisando. Isso. E esse é um probleminha que eu tenho às vezes. Eu sinto um pouquinho disso também, não só com leitura, mas quando eu penso muito também na inspiração das ideias, né? Sempre que eu consigo ver, assim, em muitos dos meus capítulos e contos, eu consigo ver, assim, isso aqui eu me inspirei em Castlevania, isso aqui eu me inspirei em Final Fantasy, isso aqui eu me inspirei em Daniel Caldela, em Edward Spur, né? Em Marvel, em Drácula de Bram Stoker, etc. E aí, às vezes, eu tô tipo, vendo um filme que eu nunca vi antes e eu tenho déficit de atenção, então minha mente tem foco zero. E quando eu vejo, eu tô tipo, imaginando, eu fico pensando, poxa, como é que eu posso usar isso na Era do Abismo? Eu tipo, não, cara, tipo, para, depois, né? Agora não! Sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que é até meio difícil, né, pra gente conseguir curtir o momento, né, como fã, né, e desligar um pouquinho o lado autor, né, aquele lado que repete no fundo da cabeça, você deveria estar escrevendo. Sim, eu faço muito isso. Anteontem, eu tava vendo um filme e eu tava prestando atenção no filme, só que eu também tenho um pouquinho desse déficit de atenção. E aconteceu uma cena e eu pensei, nossa, que interessante de passar por um livro. Daí eu comecei já a pensar no livro, depois eu perdi o que estava acontecendo no filme. Eu tive que voltar e voltar direto, filme, né? Porque a gente sempre pensa além. O escritor tá sempre pensando, eu tenho que escrever algo assim, eu quero fazer algo assim, pensando. Total. Eu ia falar uma coisa e agora me fugiu, eu sou desses. Mas é sobre... lembrei. Eu tava hoje tô relendo Tolkien. E eu tenho essa relação do Tolkien de eu adoro e também não curto em proporções muito próximas, né? E eu tive uma conclusão que relendo agora, compreendendo, né? Até lendo como adulto também, né? Temos isso também. A gente lê algo aos 15 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, né? É outra perspectiva. Porque, por exemplo, eu e você gostamos muito de escrever cenas de batalha. A gente adora as cenas de luta, né? O que define a fantasia épica,
né? A gente gosta de um monstro gigante, a gente gosta da espada, a gente gosta da magia, etc. E o Tolkien, ele gostava muito de jornadas, né? Mas isso eu acho uma coisa que eu acho interessante de aprender com ele. Cara, como que o cara consegue passar o capítulo inteiro falando de andar, falando de caminhar no bosque, mas ele consegue fazer isso, que eu sinto que ele tá de fato indo em lugares novos, sabe? Não me sinto repetitivo. E o meu medo é esse, né? Acho que o nosso medo do escritor sempre é ser repetitivo. Então, isso eu curto muito nele. Tipo, ok, né? E eu sinto isso, tipo, tanto quanto eu e você escrevemos a cena de ação, muitas vezes porque a gente vê prazer nessa leitura, né? Vê o prazer da escrita e na leitura. Pro Tolkien, a vibe dele era a jornada, ele mapeou a cartografia toda, a geografia toda da Terra-média e botou isso na história dele. Por outro lado, o que me dá um pouquinho me brocha um pouquinho, sendo assim, brutalmente honesto, é quando, por exemplo, encontra um elfo e o elfo ele é purpurinado, tipo, o elfo ele é reluzente, o elfo é tudo de bom, o elfo é superior e todo mundo admira o elfo, todo mundo baba o novo do elfo e o elfo é um tanto arrogante, mas ele pode ser arrogante porque ele é fodão mesmo. E, cara, na boa, sabe? Se fosse a gente, se nós fôssemos humanos e tava aquele povo ceboso lá, sabe? Eu não ia dar mal pra eles. Ah, você é perfeitinho, você vive 1000 anos, sabe? Bom pra você, sabe? Mas o Tolkien tinha isso, né? Do elfo ser, né? Isso tudo de bom, que eu particularmente não entro nele, sabe? Então, acho que isso é uma coisa também interessante da gente como escritor, leitor, né? Ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E até mesmo compreender. Às vezes o que a gente não gosta em um escritor é algo que, na verdade, a gente gosta do nosso jeito e ele gosta de outro, sabe? É que nem, tipo, música. Todo mundo gosta de música, mas gostamos de gêneros diferentes de música. Uhum. Eu, Bernardo, adoro punk. Você adora mais uma coisa bem mais épica, bem mais sinfônica até. Né? Então, de repente, pra mim, uma música punk que eu acho ótima, você vai detestar, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, e leitura é um pouco disso, né? Cenas que a gente adora é porque alguém escreveu que alguém adora isso e possivelmente se vendeu muito é porque alguém gostou de ler aquilo. Como a gente não engaje naquilo, né? Mas, fala. Não, eu ia dizer que eu sou um pouco suspeita para falar, porque você sabe, né? Eu nunca li Tolkien, eu nunca assisti os filmes, então eu e Tolkien somos tipo, eu só sei o que falam sobre ele, o que dizem sobre ele. Então, sou zero esquerda nesse quesito dele da fantasia, né? Mas você já sentiu isso já? Você já sentiu isso? Tipo, de você ler um livro e ver que o autor ou autora era muito bom em algo, mas que não é algo que você goste. Já sentiu isso já? Muito bom em algo que eu não goste, não sei, porque agora me fugiu algum exemplo. Talvez. Provavelmente, eu sou uma pessoa muito esquecida, né? Então, provavelmente devo ter visto isso e não tô lembrando. Cara, o exemplo que eu tenho também sobre isso é o Dado Spor, que ele é muito bom em narrar de forma não linear. Ele conta a história, ele volta para tipo 5.000 anos no passado, aí conta uma história 5 anos no passado, e depois ele volta pro presente, mais um pouquinho no presente, aí volta de novo pro passado, né? Ele faz muito isso, né? E ele é bom nisso. E funciona, tá? Funciona. Mas mano, teve um momento no primeiro livro dele, Os Apocalipse, que, mano, eu tava empolgado com aquela história. Aí quando eu vi, tipo, porra, a história era 2012 a história, né? Aí quando eu virei a página, próximo capítulo, e era tipo, era bagulho de Inglaterra, que era. Acho que é Inglaterra medieval o bagulho. Eu, tipo, puta que pariu. Né? E aí eu folhei, eu vi, era tipo 100 páginas no meio do livro. 100, tipo, era muito capítulo. Caraca, o texto era bom, mas eu queria, tipo, sabe, continuar a história, não queria voltar naquele momento. Né? Então, pra mim, isso quebrou muito, sabe? Sei lá, é que nem tá assistindo um filme, tipo, dar o stop no meio do filme, pô, bora ter Gustavinho. Sabe? Tipo, por que não
eu gosto do vinho, eu gosto do filme, mas, porra, como é que você me corta uma coisa e me leva pra outra, sabe? Isso me lembrou um exemplo agora. Me lembrou um livro que eu gostava muito, agora eu não sei se eu gosto, porque eu acho que se eu reler eu não vou gostar, que é a Trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Aqueles livros bonitos de capa dura, sabe, da Dark Side. E no segundo livro, ele faz uma passagem de 5 anos, se eu não me engano, e o livro começa ali, ele não fala o que aconteceu anteriormente, mas durante os capítulos ele vai colocando uns fragmentos, sei lá, de 10 páginas de fragmentos do passado. E aquilo quebra muito a narrativa, porque o personagem tá lá numa parte épica, tá acontecendo, se eu não me engano, uma batalha lá no castelo dele, estão invadindo, ele tá tentando defender, aí coloca um fragmento lá dele andando num pântano. Eu não quero ver isso, então eu pulava às vezes, mas eu ficava com peso na consciência e voltava depois, sabe? Porque, ok, eu quero saber a história, mas eu não quero que a história quebre no meio da leitura, entendeu? Eu não quero que venha algo, esses fragmentos que eu, como leitora e também como escritora, também odeio, né? Que são esses fragmentos de lembrança no meio do capítulo. Eu acho que quebra muito a narrativa. Se não estiver bem encaixado, quebra muito. O Teixeira falou aqui, Teixeira Joey, igual Naruto, quando já sabe tudo o que aconteceu e volta mesmo flashback. Naruto assim, Naruto, né, tipo, tá o herói e o vilão, né? Aí vai se encarar, flashback. Aí volta. Aí vai dar o primeiro soco, flashback, né? Aí acerta o soco, flashback do vilão. Agora. Então, isso é muito chato. Eu particularmente não gosto. Eu acho que tira todo o tesão de qualquer cena, de qualquer narrativa, de qualquer até jogo, filme, qualquer coisa. Cara, às vezes fica bom, mas é esse que é o ponto. É porque a impressão que eu tenho agora como escritor, né, é que eu entendo que às vezes a pessoa ela te dá o autor ou a autora quer te deixar empolgado e te manter sua atenção lá presa. E aí ele muda de assunto, sabe? E depois ele volta, né? Eu acho que a ideia é essa, mas a execução às vezes fica artificial e faz o contrário, né? Um exemplo que não é de livro, mas que eu acho que faz isso de forma maravilhosa e dá raiva, mas eu amo, é no Final Fantasy VIII. Você jogou? 8. O do Escola, da não. Rimoa. Não. Porque é entre o CD1 e o CD2, né? Na época... Minha barra branca aqui falando agora, né? A época do PlayStation 1 que tinha CDs, né? 4 CDs. O CD1, CD1 ele acaba de uma forma muito tensa, né? E aí você, tipo, ao longo da história, tipo, rolam uns flashbacks muito loucos, né? Que os heróis desmaiam e sonham com o passado de outras pessoas, saca? Que é um grupo de heróis do passado. E isso acontece umas 2 vezes no primeiro CD. Aí o começo do segundo CD é esse flashback, né? Tipo você querendo ver o bagulho épico, né? E tipo, é totalmente outro clima a parada, sabe? É tipo uma cidadezinha meio rural, uma musiquinha calminha, sabe? E o herói voltando da guerra, basicamente. O herói se dedicou à guerra e voltou pra casa depois da guerra, sabe? E tipo, é maravilhoso, né? Mas dá um ranço isso. Dá raiva, né? Pra continuar a história principal, quer saber o que aconteceu e vem essas quebras, né? O que você sente assim que você mais aprendeu já na leitura? Tem alguma coisa assim que você não tinha pensado em fazer e um dia você teve um estalo numa leitura e falou, cara, eu preciso usar isso no meu livro. Já rolou isso com você? Eu acho que num estilo assim mais estilístico. Estilo estilístico é bom, né? Mas tem um autor que eu gostava, né? Ele escreveu o último livro, eu odiei, então eu não gosto mais tanto assim. Ele faz algo no livro que eu acho muito interessante, assim, na forma, não de quebrar a narrativa, mas de dar um estilo para a narrativa do personagem que tá no pensamento do personagem. O que ele faz? Ele coloca as palavras, ok, a editora deve odiar isso, porque são páginas em branco só com uma palavra, que ele vai fragmentando assim. E eu acho isso muito bom quando no sentido de mostrar como é que o personagem está em pensamento, assim, fragmentado, quebrado, uma coisa assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu comecei a fazer também. Então, tem vezes que eu começo a colocar o personagem começando a falar, dou uns espaços e termino lá embaixo. Que eu acho que é algo que demonstra esse sentimento que eu quero passar de
de ser algo que ele não tá muito certo ali do pensamento dele. Então, isso como leitora eu vi, gostei, pensei, quero fazer também. Porque é uma questão do ritmo da narrativa, né? Quando você isola uma ideia, o nosso cérebro processa de maneira muito mais intensa, né? Eu acho isso muito importante, o ritmo da narrativa. Eu penso um pouco nisso, sabe? Tipo, será que esse parágrafo não tá muito curto ou não tá muito longo, né? Será? E tem vezes que, tipo, você bota tipo, uma palavra só isolada na frase inteira, já faz todo realce. Todo o impacto, né? Eu gosto muito disso. Às vezes eu acho que eu faço demais, ou, por exemplo, eu tenho uma mania que eu tenho que parar. Já me falaram que eu faço demais, eu sei que eu faço. Que é que eu começo alguns momentos assim de, tipo, surpresa com 3 pontinhos e a frase. Tá? Eu faço isso demais, mas eu gosto do efeito que isso causa. Mas é claro, se eu fizer demais, vai perder o efeito, né? É tudo aquela coisa. Se eu fazer demais, já era. Isso é tudo, tipo, morte de personagem, né? E você gostando de matar, né? Mas esse que é um ponto. Tipo, faz sentido matar a morte, a narrativa é uma ferramenta, sabe? Assim, não pode banalizar, né? Tipo, que senão vira também essas histórias em que morre e volta da vida da morte de maneira também tosca, né? Então, assim, é uma ferramenta que é para dar valor, né? E isso pra tudo, cara. Às vezes palavra também, às vezes vício de linguagem, isso acontece muito também, sabe? Eu tenho muito vício de linguagem, eu tenho mania, sabe de quê? De falar mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Muito. Nossa, eu elaboro a ideia por contraposição, sabe? Falando uma coisa contrapondo, sabe? E um dos desafios é limpar isso. E às vezes, tipo, uma vez, tipo, tem 500 mas no texto, tipo, tá bom. Não tem como eu ajeitar isso tudo. Então, eu tenho que pegar uma frase, cara, eu tenho que reconstruir essa frase inteira para tirar esse mais, né? Então, essa é uma coisa que quem lê, né, a gente elogia, né, nosso trabalho, não sabe a trabalheira que é. Verdade, E você estava falando agora da morte, me veio algo na cabeça que eu comecei a perceber em livros e eu peguei isso como aprendizado pra não fazer, tá? Porque você falou, pra analisar a morte, o personagem morre, mas ele volta. Isso é uma coisa que me deixa muito irritada nesses livros de fantasia, que é a morte que é de mentira, sabe? E esse livro que eu falei desse autor que eu gostava e não gosto mais, ele fez isso. Ele matou o personagem X, aí no outro livro ele voltou. Ok, até tudo bem, ele tinha um motivo pra voltar. Foi por causa de uma X coisa, né? Aí, depois, no terceiro livro, ele matou mais personagens e fizeram voltar da mesma forma. Aí ficou banalizado, porque, tipo, agora morreu, pode voltar todo mundo? E aí, depois, no final, todo mundo fica vivo? Então, eu particularmente não gosto dos personagens que morrem e voltam. Morreu. E isso é uma coisa que eu tento seguir muito. Acho que quem lê meus livros sabe. Algumas vezes eles voltam, não sempre. Uma coisa que eu detesto, falando coisa que a gente detesta também, é que quando eu leio, já reviro meu olho já, cara. É quando dá um suspense, será que o herói morreu? Tipo, mano, sabe? Pô, eu acompanhei o livro até aqui, sabe? Se ele morrer agora, eu vou ficar muito puto. Então eu sei que ele não morreu, sabe? Lembro disso no Warcraft. Deve ser um livro da Christie Golden, que eu não gosto dela. O povo ama ela, não gosto da lista dela. Acho que é o Thrall, que é o orc principal do Warcraft. Tipo, é o orc principal da saga, sabe? Ele cai de um penhasco e bum! E corta a cena. É tipo, né? Até parece. A gente sabe que não morreu, né? Tem também até um livro brasileiro que eu li ano passado, que rola certamente tipo essa. Tipo, é um vilão menor e um casal menor na história, né? Mas o cara e os dois caras disputam a pistola, sabe? E aí dispara e corta a cena. Quem você acha que morreu? O mocinho ou o vilãozinho bunda mole, sabe? Isso me faz virar olho. Um bom exemplo disso que foi feito de um autor que eu também não sou fã, tá? Mas um bom exemplo que acho que ficou foda é do segundo livro do Witcher, do Sapkowski. Por quê? Mas qual é o lance, né?
A cena é o Geralt e a Yennefer, eles caem no desfiladeiro e estão pendurados, né? E estão quase morrendo. Você sabe que eles não vão morrer. Né? Pô, né? O casal da história, sabe? Ninguém morrer de uma forma assim tão do nada, assim, sabe? Só que nessa cena, o Geralt fica Yen, e ela, tipo, cala a boca, não fala comigo. Tipo, eles quase morrendo, né? E aí ele, me perdoa. E ela, não. Aí eu, porra? Tipo, agora? Ok, eu sei que eles vão morrer. Mas, caraca, mesmo em face da morte, ela não perdoou ele. E eu não sei qual foi a treta. Então isso teve um peso brutal na narrativa. Eu falei, opa, isso foi errado. Porque aí eu quis saber o que aconteceu, que nem na cara da morte ela perdoa ele, sabe? Então, no fim das contas, a tensão em questão não foi se viver ou se não viver, porque ele ia viver, né? Mas foi a oportunidade de desenvolver o personagem, a relação deles em cima disso, né? É isso que eu achei irado. Como que você busca isso na sua leitura? Você observa isso, né? A questão de como que os autores apresentam e elaboram e desenvolvem os personagens? Você fica caçando isso? Muito, né? Porque... Ou você foca mais no mundo? Ou os dois? Porque a minha maior preocupação, também como escritora, é o desenvolvimento do personagem. Eu acho que, ok, o mundo tem que ser bem desenvolvido, tá? Mas eu acho que os personagens que habitam ele são os principais, porque são eles que tu vai acompanhar, né, na história. Tu vai descobrir sobre o mundo, mas é os personagens que tu vai se familiarizar, os personagens que tu vai viver com eles a história. Então, se os personagens não forem bem desenvolvidos e tu não se familiarizar, não sentir nenhuma empatia por eles, tu não vai querer ler o livro. Eu não vou querer. O mundo pode ser fantástico. Isso aconteceu em vários livros que eu acabei abandonando. O mundo era muito bom, era muito bem criado. Mas eu sentia essa falta no desenvolvimento dos personagens, porque os personagens eram muito unilaterais. Eles não tinham essa coisa de, nossa, me identifico, gostei, tô torcendo pra ele. Não, eu era indiferente pra esses personagens. Então isso é uma coisa que eu tento observar sempre, tento não deixar assim, porque o que eu mais gosto de escrever é personagem. Tanto é que eu tenho, sei lá, 500 personagens principais. E é tão grande os livros porque eu quero desenvolver todo mundo. Isso aí eu me coço pra criar mais personagens. Eu fico pensando em novos personagens. Eu fico, não, Bia, não, ainda não. Né? Segura aí. Vamos desenvolver quem já tá na história, né? Mas isso é uma coisa assim que a gente... Aí eu acho que é até um macete, né? Quando a mão da escritora coça para criar logo um personagem novo, né? Eu acho que o lance é apresentar um personagem para fazer contraste com quem já tá na história, né? Porque realmente, o leitor vai ficar puto com razão, né? Tipo, eu quero conhecer mais esse personagem, aí apresenta um outro novo com toda uma saga própria, um arco de história própria e cadê o foco da coisa, né? E acaba ficando raso nos outros, tem esse risco também. E isso tem... Mas aí... Diga. Não, pode continuar. Não, fala. Tá. Tem um ponto importante que eu lembrei agora, que é, ok, vários personagens, mas são personagens que são deletáveis, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda. É aquele personagem que, se tu tirar ele da história ou colocar de volta, ele não vai fazer diferença. Ele tá ali só pra, né, pra dizer que existe aquele personagem. E eu conheço inúmeros autores que fazem isso. Não vou falar nomes porque, né? Mas são autores nacionais, não, internacionais, famosos. Mas você conhece, eu já comentei com você. Mas isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu tento dar para todos os personagens um motivo para estar ali. E eu gosto de brincar que é o seguinte: o motivo do personagem acabou, eu vou matar ele. Então, essa é uma questão muito importante. O personagem, ele tá ali e tem que ter um motivo, senão ele é descartado. Eu até penso em um dia botar um personagem que tem um objetivo muito específico e ele, abandona o livro no meio. Sinceramente. Galera, eu falei que eu queria isso no começo, eu consegui. Tchau pra vocês, sabe? Mas porque é justo,
sabe? Tipo, é o ponto que eu... E porque eu acho que o personagem tem que ser fiel a ele mesmo. Isso é uma coisa que muitos autores pecam. Eles querem avançar a história para um caminho específico, e aí o personagem não é justo com ele mesmo. E aí fica incoerente. Pô, peraí, sabe? Eu não sinto que ele faria isso, sabe? Que ele ou ela faria isso aqui. Isso mata muito. Coloquei uma pergunta do Alan. Vocês criam histórias para os personagens ou personagens para a história? Responde vocês, Min. Ai, é 50% cada um. Porque eu acho que o personagem ele tem que ser pensado pro mundo que ele tá ali. Por exemplo, né? Eu quando reescrevi meu livro, eu tinha uma protagonista muito diferente. E como eu mudei o mundo, eu tive que, consequentemente, mudar a protagonista. Porque ela não ia se encaixar naquele mundo. Então eu acho que é um pouquinho de cada. Que o personagem tem... Eu crio o personagem junto do mundo, criando também o mundo. Eu vou te caguetar aqui, né? Que você me contou já que você estava escrevendo, aí criou no meio da sua escrita uma nova personagem, aí voltou lá atrás para conseguir inserir ela na sua história, e aí teve que também revisar um mar de páginas para não ficar também, para conseguir fazer o que você quis fazer, né? E também para você para encaixar esse personagem também. Conta como é que foi isso, como é que é essa experiência de criar uma personagem nova no meio da história e ter que repensar em um mundo de coisas para que ela se encaixe. Então, eu tinha, né, lá em, sei lá, 2018, 2017, quando eu estava escrevendo o livro de fato, eu tinha um personagem que ia ser só o vilão. Mas ele me chamou tanto a atenção que eu precisava que ele não fosse só isso. Eu precisava que ele não fosse só um rótulo, sabe? E eu tive que criar uma nova face pra ele, uma nova história. Só que se eu fizesse isso, eu teria que voltar tudo de novo e reescrever tudo que ele já fez. E eu pensei, será que vale a pena, né? Mas eu gostava tanto dele que eu decidi, não, vou reescrever tudo de novo, vou voltar, vou mudar muitos detalhes até que eu consiga encaixar na história de forma que ele seja principal também. E consegui, né? Foi difícil, mas eu reescrevi tudo, me coloquei nesse desafio só para que ele entrasse na história e fosse de fato importante, não só alguém que ia lutar contra e depois ele nunca mais ia aparecer. Isso é uma coisa que também pesa, né? Porque você escreve livros muito longos também, né? Eu passei por alguns momentos parecidos com esse no meu livro atual, mas é um livro com menos de 100 mil palavras, né? Eu vou fechar ele com menos de 100 palavras. Então, não me deu, assim, tanto problema. Eu voltei lá, mexi em uma parte, tive que remexer. Por exemplo, no meu livro atual, não é bem sobre personagem, mas é sobre a narrativa em si. O capítulo que virou o capítulo 12, vão ser 15 capítulos, tá? Eu escrevi o 12 como se fosse o 3. Então, quer dizer, ia ser um capítulo no comecinho e virou um dos últimos. Sabe? Pô, mano, a narrativa tem outro momento. O mundo tá diferente, o personagem tá diferente, né? Coisas que eu explico nesse capítulo, já tinha explicado antes já por causa disso. Enfim, né? Então... E quando eu cheguei nesse momento, antes de ontem, tá? Eu revisei essa madrugada que eu revisei ele. Inclusive, que agora eu fechei e tá redondinho. Mas eu me peguei, porra, e agora? Será que vale a pena? Tipo, sabe? Será que eu não reescrevo do zero? Será que eu não boto ele de volta no começo? Né? Então, pra gente é um dilema, né? Mas pra mim, eu consegui resolver isso em curto prazo, porque o livro tem um escopo menor também. Seus livros têm escopos muito maiores. Eu tô com o seu livro aqui perto, tá o seu livro, o último que você lançou, tá uma pilha ali atrás, depois eu pego. Mas é um livrão grande, né? E esse de romance só, né? Nem fantasia, né? Ele tem 170 mil palavras, imagina. É um Marte, né? Então, quando eu tava escrevendo esse, que eu tive que reescrever tudo pra colocar esse personagem, ele já tava lá nos 150 mil palavras. Então, foi um trabalhão, mas... Cara, 150 mil palavras, é um livro inteiro já, cara. É um livro pronto, né? 150 mil, sim.
Já dá, assim, já dá pra viajar pra editora já. Mas sobre esse lance de criar o mundo e criar a história e personagens, sei lá. Eu, particularmente, me tinha essa dúvida também. Que eu, Bernardo, particularmente, eu às vezes tenho as ideias soltas. Tipo, tem vezes que me vem a ideia de um personagem. E eu penso, tá bom, e agora? Como é que eu posso usar ele? Sabe? E às vezes vem a ideia de um conto, me vem a ideia de um lugar, às vezes me vem a ideia de uma cena, né? E vem assim, foca e isoladas. Então, tem vezes que eu crio a história para aquele personagem e tem vezes que eu crio o personagem para a história, né? E nem sempre minha mente funciona nunca na linha reta. Eu não tenho um ponto de partida padrão. Você geralmente começa pelo personagem, geralmente pela história, também não tem padrão. Eu também não tenho padrão e parece que o personagem, a história vão se criando na medida que eu vou escrevendo. E me veio agora um exemplo que foi no terceiro livro da quadrilogia. Ele é o maior, ele tem 230 mil palavras, tá? Uhum. E eu tava escrevendo, eu escrevi ele em 1 ano, foi o mais rápido de todos. E eu tava escrevendo ele e eu comecei a escrever cena entre 2 personagens que eles não iam ter nenhum tipo de relação. Só que eu comecei a enxergar uma relação ali, só que eu já tinha escrito muita coisa e definido muita coisa para esses personagens que se eu tivesse que colocar uma relação entre eles, eu teria que voltar desde o princípio, né? Então eu já tinha as histórias deles criadas, mas eu queria mudar. Então eu tive que também voltar de novo. Então, pra mim, eu nunca consigo criar um personagem e ter já ele definido, porque parece que ele vai mudando sempre quando eu vou escrevendo. Então eu tenho sempre que voltar e repensar. Aquilo que eu escrevo, digo assim, o personagem X vai ser assim, 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 e vai chegar lá. Nunca acontece. Sempre vai pelo caminho. Eu passei por isso também no meu livro, tá? O Torneio dos Campeões, em que eu tinha escrito o livro inteiro com 2 heróis como perspectiva, né? O Draco e o Gladius. Eles intercalavam os capítulos. E quando eu concluí a leitura, a escrita, quer dizer, eu decidi voltar e escrever capítulos para cada um dos personagens. Então, cada um deles tem um capítulo próprio. E aí, mano, quando chegou no final, eu desenvolvi a relação entre eles de uma maneira que eu não tinha desenvolvido antes, né? Que foi natural, foi fluido. Então, por exemplo, se tem uma cena no final, em que tinha um personagem que ele era um tanto indiferente à outra, mas aí eles flertavam no capítulo extra que eu escrevi. Opa, vou ter que reescrever esse diálogo aqui. Porque antes ele não dava bola pra ela, ele tinha um pé atrás com ela, que ele não tinha uma relação pessoal com ela, passou a ter, né? Então a perspectiva dele mudou por completo, né? Então isso acontece também direto. O Douglas perguntou aqui uma coisa, e vamos responder o Douglas e vamos voltar também para falar de leitura. Como vocês criam as tramas? Como que você, Yasmin, cria as tramas? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei como definir. Eu acho que é uma influência de tudo que eu vou lendo e de tudo que eu vou assistindo e jogando, né? E a partir disso eu fico imaginando tramas assim, por exemplo, e se acontecesse algo desse jeito? E aí eu penso, eu poderia escrever um livro sobre isso, isso e isso. E aí a trama vai se escrevendo dessa forma, né? A partir de influências que eu vou pegando. Aí eu vou juntando tudo e crio. E é claro, essa trama, como eu falei ali do personagem, ela começa numa forma A, ela termina Z, porque eu mudo 500 vezes ao longo da história. Isso a gente tem em comum também. Eu, por exemplo, eu gosto inclusive, eu gosto de voltar no meu passado, no meu gosto pessoal e trazer para o presente, né? Do meu jeito, né? Então, tem um conto no meu segundo livro que é O Silêncio dos Condenados, que eu me inspirei em Silêncios Inocentes. Eu estava assistindo os filmes do Anthony Hopkins e falei, nossa, preciso escrever uma história de um serial killer, né? Só que aí eu, Bernardo, não vou escrever um livro inteiro de um serial killer porque não tem nada a ver comigo, né? E eu acho que não vai enriquecer minha carreira, né? Tanto quanto seria se eu fizesse isso na Era do Abismo, né? Então, eu penso nisso. Como é que eu posso conectar a minha criação na Era do Abismo com o que eu gosto? Aí eu pego algum livro, algum filme. Tem um outro conto também, que é Profano Rosário, do segundo livro também.
que eu olhei pro livro do Caldela, que é um dos meus favoritos, que é o Inimigo do Mundo, e tem a Andaluzia, que é uma bruxa sem rosto. E ela é o catiço. Nossa, você ia amar essa personagem. Tipo, a cena que os heróis mais sofrem é na mão dela. Tá? A cena, assim, eles mais... você ia amar. Cara, eu recomendo pra você, inclusive, Inimigo do Mundo. A cena da bruxa sem rosto é a cena que é mais heavy metal de todas, né? Enfim, né? Não vou dar spoiler, não. Mas eu fiquei nessa. Falei, poxa, eu olhei e falei, o que eu posso achar desse livro? Né? Aí eu pensei, pô, a cena que eu mais gosto é aquela cena da bruxa. Falei, então tá, então eu escrevi um capítulo de... Aí o que eu fiz? Então eu vou apresentar as bruxas da Era do Abismo, me inspirando na Andaluzia. Então, é um conto com 4 bruxas, na verdade, 4 ou 5 bruxas. E uma delas, eu me descrevi inspirado, não copiado, mas inspirado nessa bruxa da Andaluzia. Aí, quer dizer, criei uma coisa minha, né? Mas eu peguei isso também, esse fragmento também de inspiração. Você faz isso? Porque eu faço isso às vezes. Eu pego, tipo, por exemplo, o livro inteiro, eu peguei uma personagem, inspirei e criei um conto todo novo. E aí acaba ficando uma coisa assim, bem distante até, sabe? Outro exemplo de que eu fiz isso também é no segundo livro, nesse mesmo livro da Era do Abismo, em que no conto introdutório, que é o Cavaleiro Branco, eu tenho inspiração ali no meio de Capitão América, de Contra, de Last of Us, né? Tudo junto. Né? E eu crio uma história própria de fantasia medieval com horror cósmico no meio. Mas eu pego vários fragmentos e crio em cima disso. Você faz isso também? Ou como é que você pega a inspiração? Como é que é o seu processo de se inspirar? Faço, nossa, igualzinho como você falou, né? Eu tenho muita inspiração, tipo, dos RPGs que eu amo jogar, que é o Final Fantasy, né? Por exemplo, o Final Fantasy XV, ele tem uma ideia que foi uma inspiração pra mim, que é a ideia de um mundo que tá ficando de noite e não tem mais dia, né? Então, eu achei essa ideia muito legal. E eu peguei isso, me inspirei pra criar em um mundo que não tem estrelas no céu e se acabar todas vai virar noite para sempre, né? Então essas pequenas inspirações de jogo eu vou pegando e dá para notar no livro, não sei quem conhece pelo menos, né? Por exemplo, um personagem eu comentei ontem contigo que eu tenho que se chama Solas, que é claramente, né? Quem conhece de Dragon Age, né? Então eu sempre pego essas pequenas inspirações. É claro que não é algo, vai ser um personagem que nem o Dragon Age, careca, meio do mal, meio bom, enfim. Não, eu pego sempre algo que inspire também como não só uma inspiração, mas algo que... como é que a gente chama? Não fazer referência, algo que a gente goste, né? Eu gosto de fazer bastante isso. Por exemplo, às vezes cito o nome de livros que eu gosto na descrição. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é O Som e a Fúria, do William Faulkner, que já não é fantasia, né? Eu uso muito isso em descrição. E daí eu coloco, assim, às vezes em itálico, para as pessoas talvez pensarem que possa ser alguma coisa ou não. Mas fica claro no meu livro ou em qualquer coisa que eu escrevo que eu pego essas inspirações desses lugares. E hoje em dia, você e Yasmin como leitora, como que você escolhe as leituras? Você busca sempre ler como escritora ou você ainda tenta ser uma Yasmin puramente leitora de vez em quando? Às vezes eu tento ser puramente leitora. Quando eu pego livros, por exemplo, que eu não tenho vontade, não tenho coisas que eu acho que eu vá me inspirar, que eu acho que eu vá encontrar algo que eu queira escrever. Por exemplo, às vezes eu gosto de ler muito romance de época, né? Eu tô lendo um agora, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Não sei, talvez eu tenha algo que vai me inspirar ali, porque os personagens são problemáticos, eu tenho paixão por personagens problemáticos, né? Mas eu tô lendo ele como leitora, né? Tô tentando ler ele como leitora, mas às vezes tem aquele leve deslize que eu vou pensar assim, nossa, isso é muito interessante. Tanto é que tem umas partes que eu grifei de caneta, que eu achei bom, assim, pra citar numa descrição, porque fica bonito, né? Então, eu acho que é muito difícil me desapegar da parte da escrita. É inevitável. Depois que começa, né?
A gente não para mais. Eu penso muito nisso, tipo, sei lá, eu tô relendo 2 livros, né? O Tolkien e o Caldela, e eu sublinho palavras que eu gosto, eu sublinho descrições que eu gosto. O Tolkien usou um que eu adorei, que eu li hoje. O céu está coalhado de estrelas. Uau! Né? Foi uma metáfora boa, sabe? Essa. Aí, isso acho que eu posso copiar e colar sem dar piedade, sabe? Não vou usar a cada página, a cada capítulo. Aí botar ali uma páginazinha, o céu coalhado de estrelas, eu achei mega de boa de copiar e colar. Mas, sinceramente, eu não tenho tanto caguete de pegarem as minhas inspirações. Teve um colega meu que ele leu e falou, pô, Bernardo, isso aqui foi muito Vingadores. E tipo, hell yeah! É a intenção, sabe? Não tem que disfarçar, sabe? E o legal é que a pessoa vem assim, tipo, como se, descobriu o seu truque, né? Mano... Aí eu começo a listar assim meus contos, esse aqui eu me inspirei nesse, esse aqui eu me inspirei nesse, tá? E eu saio entregando ouro pra todo mundo, sabe? Não, isso aqui eu deixo bem claro. Eu gosto, inclusive, de falar, né? De, cara, eu me inspirei nisso, recriei isso, eu tô ansioso. Conhece um jogo chamado Altered Beast? As ideias de que o jogo é esse? Não. É um jogo de Mega Drive da empresa que fez o Golden Axe, era mó legal, eu durava, né, garoto? Que você vai sentir um cara saradão. E aí você vai lutando, você vai pegando power-up, vai ficando mais saradão ainda. E aí você vira um monstro. Você vira tipo um lobisomem, saca? Você vira tipo um tigre, né? E essa força máxima é virar um tigre. Aí eu tava pensando, tipo, o que eu podia me inspirar pra escrever. Porra, o que eu posso escrever da Era do Abismo me inspirando nesse jogo? Que marcou a minha infância. Né? E aí me tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou escrever sobre um druida metamorfo. Então tem o lance dele virar um ser animalesco, né? Enfrentando uma praga de mortos-vivos. Né? E a minha ideia vai ser essa, tipo, quer dizer, né, muitos vão ler e vão pensar que é só RPG puro, sabe? Mas não, né, eu gosto de contar, sabe? Não, cara, eu pensei nisso, transformei, né, regurgitei e trouxe isso, né? Eu tô, inclusive, no meu novo livro, eu tô listando, né, tal cena tirei de tal clipe musical que eu assisti, sabe? Tal lugar, me inspirei em tal outro lugar. Você registra as suas inspirações? Você tem algum bloco que tá falando? Sim. Eu também, como tu mencionou, eu também gosto de falar de onde eu tiro elas, né? Por exemplo, tem muitos nomes de personagens que eu peguei, me inspirei nos nomes de NPC daquele jogo de Elder Scrolls. Né? Por exemplo, o Oblivion, o Skyrim, tem muito NPC com nome bonito e eu gosto desses nomes diferentes, né? Então, eu tenho uma lista aqui nos meus favoritos que tem a lista de todos os NPC. Às vezes eu preciso de um nome, eu dou uma olhada ali, interessante. E às vezes eu passo para as pessoas, né? Às vezes a parte mais difícil é criar nome. E eu às vezes passo a lista, olha essa lista que tem bastante ideia. Eu gosto de passar e mostrar de onde que eu tiro. Porque eu acho que fica até mais claro para mostrar que a gente não cria nada do nada, né? Sempre uma inspiração, uma referência a tudo que a gente consome. Eu acredito que o primeiro passo para originalidade é a autenticidade. A gente primeiro cria algo autêntico e aí em alguma hora vai vir o original. Né? Alguma hora a gente olha e fala, não, isso daqui realmente eu criei não sei de onde, mas eu criei, sabe? Isso é meu, né? Eu às vezes encontro isso, às vezes, né? Mas esse meu novo livro é zero isso, por exemplo. Eu tô na pilha de escrever eu tô com umas ideias bem originais, sinceramente, de fantasia com viagem entre dimensões, que eu não conheço, assim, muitos livros sobre isso. Quando tem algo tipo Alice nas Maravilhas, tipo Mágico de Oz, tipo mundo real e uma dimensão alternativa, e não é isso que eu quero, sabe? Mas o livro atual é totalmente Silent Hill. Totalmente Silent Hill, assim. Eu boto vídeo no YouTube, né, momentos mais bizarros Silent Hill, e assisto. E eu pego as cenas e boto no livro, sabe? Mas isso eu achei interessante, que acho que eu e você podemos debater. Tá acabando o nosso tempo aqui, inclusive, tá? Mas a gente pode, inclusive, fazer uma live sobre isso, sobre como que a gente tem experiências jogando e vendo filme, e a gente transmuta isso num livro, porque é muito diferente. A gente, tipo, a sensação vendo um filme e narrar isso num livro é muito diferente. Então, é desafiador e é gostoso pra caramba fazer isso, sabe? Então, tem a cena no Silent Hill, por exemplo, que tem aquele Pyramid Head, sabe qual que é? Sim, é um cara
A pirâmide da Adoro. cabeça, né? Que ele persegue o herói e a donzela. E, enfim, enfim, é uma perseguição do cara. Não vou falar o que acontece, não. Mas é esse bicho tenso perseguindo você e a mulher, sabe? E você fugindo dele, né? E eu peguei e usei essa inspiração também no meu livro. Mas não tem ninguém com cabeça de pirâmide, né? Não, é isso que eu ponto. Não tem, né? Não tem ninguém. E também o cenário é diferente, a estética, eu consegui criar uma estética própria. Isso eu consegui fazer. A minha estética, eu consegui me inspirar em Silent Hill sem ser só copy cola Silent Hill, né? Isso é a questão que a gente vai colocando o nosso olhar, né? A gente pega algo, Sim. a gente não vai replicar aquilo, a gente vai colocar o nosso olhar e aquela coisa da autenticidade, a nossa voz, o nosso estilo, como a gente gosta daquilo, né? Então, de alguma forma é original da nossa forma. Sim. E sem falar que às vezes, por exemplo, eu aposto que você passa por isso que eu vou falar agora. Uhum. Que é, você, tipo, tem aquela ideia na sua cabeça, que é totalmente copiada, assim, chupada de um jogo, de um filme, de algum livro, etc. E aí, quando chega o momento de usar essa ideia, você olha para o que você criou e você percebe, cara, não, para eu usar essa ideia, eu preciso ser autêntico. Não tem como não ser autêntico, porque os meus personagens são outros, o meu mundo é outro, né? Então, a inspiração veio, né, de fora. Mas para a gente usar essa inspiração, é inevitável esse processo de transmutar, né, de retalhar e recriar a nossa imagem e semelhança, né? E aí vem a autenticidade, vem a realidade. E aí quando a gente vai ver, a gente queria ter copiado, mas quando a gente olha e fala, caraca, tá muito distante do que era. Bem Né? diferente. Sim, total. Você sente isso, ou Lucinei? Não, eu sinto, eu tenho um exemplo que é, por exemplo, o novo God of War, o 4, né, que é uma premissa muito simples, o pai cuidando do filho para levar as cinzas da mãe lá para a montanha mais alta. E eu pensei, eu quero fazer uma narrativa igual a isso, né? Só que para a narrativa funcionar, não vai ser exatamente aquilo, porque meus personagens têm mentalidades diferentes. Por exemplo, não vai ser o pai e o filho, é o pai e a filha, né? Então a gente vai colocando um pouquinho, aquilo não, aquela premissa que eu queria usar não vai funcionar tão bem na minha história, mas eu tenho, por exemplo, o plano de fundo que é parecido. Então acontece bastante. Sim. Isso é muito legal. Sério, eu acho que, sinceramente, essa parte de criar é muito gostosa. Né? Eu tenho. É que narrar cansa, escrever cansa. Mas, pô, criar é tão fértil, né? Quando a gente se inspira, quando a gente busca, né? E ao mesmo tempo, é outro assunto, mas uma temática que a gente pode falar também, né? Como ser original, como ser autêntico, né? Porque verdade, tem muita coisa. Porque todo artista já copiou. Esse é um ponto bem interessante, né? Tipo, os músicos copiaram, os pintores, até antes da Mona Lisa, né? Teve muito trabalho de cópia e cola. Eu acho que justamente é um equívoco do escritor não compreender isso e não se expor a esse processo de aprendizado, faz parte do aprendizado, sabe? Sim. Então a gente copia, a gente aprende, hoje, né? Lógico, né? Eu acho que autores publicados já não podem mais copiar no sentido tão cru, né? Mas é isso, mas através desse processo que a gente vai compreendendo como é a inspiração, como que a gente pega a ideia bruta e transmuta ela em algo autêntico e vai chegando à originalidade. Sim. Yasmin, nós temos 3 minutos. Então, por favor, fale os títulos dos seus livros para as pessoas encontrarem você. Fale suas redes sociais, fale onde as pessoas podem te encontrar e conhecer também mais esse trabalho. Tá, meus livros na Amazon, eu acho que fica mais fácil procurar o meu nome, tá? Porque os títulos são enormes, eu tenho essa mania de fazer título comprido. Então procura lá Yasmin Mahamud Kader, que vai encontrar todos bem bonitinhos, tá? Com capas de dragões e tudo. Tem o meu Instagram aqui, que é o Pouca Mills, e tem o meu Instagram pessoal, que é yasmin.kader. E no Facebook é Yasmin Kader. Eu sou a única Yasmin Kader que tem, então é bem fácil me encontrar. E é isso. Para quem tá só ouvindo, não tem o textinho embaixo, eu sempre boto ali, né, os links. Mas quem não tem acesso ao link que tá aqui, Yasmin é com Y e com M, tá? Detalhe.
Eu conheço poucas. Assim, conhecer, só você que eu conheço, Yasmin. Depois que eu te conheci, tipo, eu lembro que a gente começou a se falar com mais frequência, né? E aí, tipo, na semana seguinte, 15 depois, eu fui no cinema e a moça do cinema tinha lá o crachá dela, Yasmin com Y e com M. E acho que foi. Assim, sei lá, se eu vi antes, eu não reparei. Eu só me lembro, eu só tenho memória só de conhecer. Você conhecer, né? E ter visto essa pessoa, né? Essa Yasmin. É normal. Né? E o Kader é com K e um D só? K-A-D-E-R. Bem como se diz, com K. Kader, só com K no começo. Belezinha. Exatamente. Se botar, já testei já. Se botar Yasmin Kader na Amazon, te encontra fácil. Facilmente. Né? E Poucas Mills, né? Com K. Pouca né? Mills é com K. De pouca. Enfim. A gente vai conversar sobre isso. Vamos pensar em nomes de usuário, em arrobas. Né? Mais fácil. Que eu acho que mais difícil que você é só o Bruno, né? Bruno Frarla, que o nome dele é impossível. E ele bota Frarla. É assim, eu nem discuto com ele. Já falei, cara, muda isso. Né? Bota Bruno. Eu já falei, Bruno, jogo do destino. Aí pronto, todo mundo encontra ele. Frarla, ninguém encontra ele. Né? E para finalizar, temos 1 minuto. E quando vier a contagem regressiva, eu te aviso. Fala o que você está lendo agora. O que você vai ler. Eu tô lendo Morro dos Ventos Vivantes e tô lendo Filho Dourado, que eu tô enrolando, mas eu vou terminar de ler. Que isso? Qual que é esse que eu não conheço? Filho Dourado é uma série de ficção, uma trilogia de ficção científica. Bem underrated, né? Mas é muito boa, recomendo. Eu nunca tinha ouvido falar. Essa é a primeira vez que eu falo, né? Que eu ouço falar. Eu estou lendo seu livro, inclusive, tá ali ele. Eu tô com medo de procurar por ele e não voltar mais, porque meu quarto é uma zona, né? Mas eu tô lendo o seu, eu acabo lendo, como o seu é longo, eu acabo lendo outras coisas também, entre uma leitura e outra. E temos 15 segundos para encerrar a live. Yasmin, muito obrigado. Você é épica, você é excelente, você escreve humilhantemente bem, tá? Obrigada. Então, obrigado e até a próxima. Até mais.